Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Que bom que você está aqui conosco, fazendo parte deste legado, dessa história e principalmente parando o seu tempo para poder meditar na palavra de Deus. Se você está aqui é porque você quer ter um encontro com Jesus e buscar um conhecimento através da sua palavra. A lição da Escola Sabatina desse trimestre está sendo maravilhosa, está sendo sobre o livro de Marcos e eu tenho certeza que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Se você ainda não a tem, por favor, baixe o aplicativo Escola Sabatina e você vai ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa lição, de uma forma gratuita que a nossa igreja tem oferecido a você, tá bom? E se você ainda não conseguiu se inscrever no nosso canal, vai lá, filho de Deus, dá uma moralzinha pra gente, clica lá, escreva lá no YouTube, @paulistaleste. Tá vendo aqui o GC embaixo? Clica no sininho e fique por dentro das nossas novidades. A Paulista Leste tem muitos materiais para poder te abençoar. E se você quer nos seguir pelas redes sociais do Instagram, vai lá. Comece a nos seguir, dá uma moralzinha, mips.apl. Tá vendo aqui o GC aqui embaixo? Que você vai poder começar a nos seguir e ficar por dentro de todo o conteúdo da nossa querida e amada Escola Sabatina. Estamos chegando aqui na lição 9. Temos aqui os nossos amigos que estiveram com a gente lá na lição 7. Sequestrei eles novamente para poder estar aqui conosco. Temos aqui a doutora Renata Donadelli. Que Deus te abençoe, querida. Muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus possa iluminar a tua vida cada dia mais. Amém. Quer mandar um abraço pro pessoal? Eu quero dar um abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Que Deus te abençoe. Olha os 200k, hein? Amém. Mas já passou. E todos os meus seguidores e amigos. Temos aqui o pastor Fabrício Leão. Quer dizer, falou o pastor Fabrício Leão. Nosso Ministério Jovem. Desbravador é outro aqui, né? Que isso, meu amigo? Mas já foi. Mas já foi. Já foi o dia. É, o MV e o JR. Ministério Jovem, os universitários e música, né? Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe muito. Manda um abraço pro teu povo. Prazer nosso, brother. Um abraço aí pros jovens da Paulista Leste, nossos aniversários, músicos. Quem gosta de adorar a Deus aí na igreja, tem feito um lindo trabalho também na área musical. É muito bom poder participar desse momento de crescimento, estudo da Bíblia e obrigado pelo convite, tamo junto. Valeu! E temos aqui nosso MDA. Agora sim, ó, já tava ficando meio preocupado com isso daí. Nosso líder de desbravadores e aventureiros, pastor César Nascimento. Forrest Gump da Forrest BR. Contador de histórias. É isso aí, Pastorzão, obrigado por estar aqui com a gente. Muito bem, eu que agradeço o convite e também agradeço aí aqueles que estão aí nos assistindo ou ouvindo, que Deus continue abençoando a todos. Se você ainda não está por dentro, vamos lá para a lição 9, onde se encontra em Marcos capítulo 11, verso 25, mas vamos pedir a bênção de Deus nesse momento. Pastor Fabrício, ora para nós, por favor. Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos, obrigado por tua palavra, pela oportunidade de podermos nos juntarmos em torno dela para extrairmos lições para a nossa vida, nosso crescimento espiritual, para nossa compreensão sobre quem o Senhor é e para onde o Senhor quer nos levar, que caminho o Senhor quer que a gente ande. Obrigado por estarmos aqui, pedimos a tua bênção, dirija todo esse estudo e que seja um momento também de aprendizado, de crescimento para a vida prática, diária de cada pessoa que está ouvindo, assistindo esse podcast. Nos colocamos entre os braços de amor, permaneça com a gente, em nome de Jesus, amém. Amém. Marcos capítulo 11, verso 25 diz: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoem as ofensas de vocês. Esse texto eu acho ele maravilhoso, porque as controvérsias em Jerusalém ali, Jesus ele está dando uma lição muito séria a respeito sobre o contexto do perdão para as pessoas. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Na verdade, isso é amnésia. Perdão é quando a gente se lembra de algum determinado fato e isso não nos causa mais dor e sofrimento. Isso é cura e quem só pode te dar é Jesus. Quantas vezes a gente fala que perdoa e não perdoa nada? E quantas vezes a gente fala que, assim, olha, eu quero teu bem, mas eu não quero mais... Deus vai me ajudar a perdoar. Deus vai te ajudar, mas o teu coração tem que levar já o perdão para que você receba o perdão de Deus. Aqui Jesus deixa bem claro como que nós podemos trazer essa lição para os nossos alunos, os nossos professores, meus queridos. Essa parte de sabe que eu acho ela fantástica.
Muito bem, vamos começar aqui então. Eu acho interessante que a lição ela colocou o seguinte: do primeiro capítulo de Marcos, que nós estamos estudando, até o capítulo 10, abrange um período de aproximadamente 3 anos e meio do ministério de Jesus junto com seus discípulos. E do capítulo 11, que é a lição de 9, agora que ela está começando, até o capítulo 16, diz que abrange apenas uma semana, um pouquinho mais de uma semana do ministério dele. Então isso mostra que as próximas lições, e essa dessa semana também, ela tem uma informação importantíssima para nós ali, fala dos últimos momentos de Jesus e com certeza tem uma lição espiritual para todos nós. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, achei interessante também a lição começar lá com o verso para memorizar ali, né, falando o seguinte: olha, perdoe as vossas ofensas, aqueles que ofenderam vocês. Por que isso é tão importante? Porque aqui nós vamos encontrar 6 controvérsias onde Jesus está trabalhando com os líderes, está falando com os líderes religiosos, e eles estão sempre confrontando Jesus no sentido de confundir e derrotar Jesus. Esse era o objetivo deles. E mesmo assim, Jesus disse: não, olha, perdoe-os, sabe? E Jesus mesmo na cruz lá, a gente sabe aquele texto lá, né? Aquela fala de Jesus: olha, Pai, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Realmente Jesus ele mostra que a gente, apesar das controvérsias na nossa vida, a gente precisa aprender também a perdoar. Muito bem. Pastor Fabrício. Eu acho que Jesus ensina nesses últimos detalhes aqui que Marcos se atém. Até César falou que aqui a gente conta uma espécie de condensação, né, de lições muito práticas, bem objetivas, daquilo que ele queria que a gente aprendesse em relação à nossa vida espiritual, né? E o perdão permeia cada situação dessa, né? Você percebe Jesus entrando em Jerusalém e mesmo diante da aceitação de muitos, mas aqueles que deveriam abraçá-lo estão ali o tempo todo de forma hostil, criticando, perguntando a ele por que ele está aceitando aquilo, né? Ele está entendendo que aceitar essa adoração é assumir o lugar do Messias que a gente tanto espera. E você não é o Messias. E mesmo assim ele está ali perdoando, né? Agindo com paciência, respondendo a perguntas que ele sabe que são feitas por pessoas que não querem aprender. Então a gente percebe claramente Jesus ele ensina a gente em muitos aspectos, né? E para a nossa vida cotidiana e prática, né? A instrução de Jesus, achei legal aqui, né? As instruções de Jesus, mesmo nessas situações de discussão, ajudam a orientar os crentes nas questões fundamentais da fé e nas questões práticas da experiência cotidiana. Então a gente imagina que as lições espirituais são para momentos espirituais, né, para a igreja, não, é para o dia a dia. São para situações que a gente vivencia o tempo todo, né? Jesus passou por isso, caminhando ali, ele dava uma lição, né, diante de uma pergunta que era feita, ele tirava uma outra lição e todas elas permeadas e banhadas com essa ideia do perdão e ensinando as pessoas trazendo as pessoas para aquilo que Deus estava planejando, né, ou estabelecendo em sua palavra. Quando você vê Jesus entrando no templo lá e reorganiza tudo, olha, adoração é isso aqui, não tem nada a ver com isso aqui, ó, para de fazer comércio. E ele perdoava, mas mostrava qual que era o plano de Deus, a vontade de Deus, né? Deus espera muito de você, fruto, mas não tem? Tá bom, olha, alguém vai... assim, uma coisa, era outra parábola, mas essa dessa semana é bem interessante também sobre a figueira, né? Deus espera frutos da gente. E uns dão fruto e outros não. Ponto. E quem não dá, receberá uma sentença, né? Não por falta de perdão, não por falta de oportunidade, né? Você falou, né, que os primeiros capítulos falam dos 3 anos, do Michel, de 3 anos e meio, né? E a outra parábola fala justamente disso, né? Que o dono da roça foi lá e por 3 anos e meio esperar, né, fruto daquela figueira e nada. E aqui ele já dá uma sentença. Então percebe que Jesus ele trabalha essa ideia do perdão, fez até o último, até o limite, você mencionou a questão da cruz, né? Para aqueles que deveriam ter uma visão mais ampla sobre quem ele era, do ministério dele, como deveriam ter aceitado e recebido ele, que é o nosso caso também, né? Deus espera que no nosso coração, que nossa vida dê frutos, né? E dependendo da nossa resposta, a gente vai ter um fruto que permanece ou não, né? Mas a verdade é que Jesus ele espera que a gente pratique isso. Ele praticou isso, né? Até o final. Então, você quer ser aceito por Deus? Então, perdoe antes. Para receber o perdão de Deus, tem que perdoar antes. E é o que eu estou fazendo. E ele fez até o final. Acho que fica mais uma vez aqui o modelo discipulado que ele espera que a gente siga, que é uma experiência constante de perdão, porque eu acho que Jesus não se frustrava nunca, né? Porque ele nunca esperava a perfeição, ele nunca esperava algo perfeito da gente. Eu acho que a gente às vezes sofre muito e às vezes, né, a gente espera muito das pessoas, né, quando a gente nem mesmo tem para entregar. Então, quando a gente tem essa visão que nem Jesus, a gente não vai se frustrar tanto. Eu acho que era por isso que ele não se frustrava, porque ele já contava com defeito. E já sabia que tinha defeito?
Ele tinha o antídoto, né? A solução, o remédio, que era perdão Pastor, para cada situação. Às vezes a gente também não pensa na grandeza do perdão, o que é o perdão, não é? A gente sempre fala, o perdão traz paz. E parece fraqueza, né? Pois é. Agora, se você parar agora e você pensa agora em alguém que te fez muito mal, que te deixou muito mal. Talvez destruiu o negócio, talvez destruiu sua vida, talvez... Enfim, todos nós temos pessoas assim, né? Quem é que não precisa de perdão, atire a primeira pedra. Sim. Tanto para mim, como para alguém, Sim. né? E eu tenho estudado muito sobre o perdão e eu escutei uma fala de uma mãe muito conhecida aqui no Brasil, que teve a filha assassinada pelo próprio pai e a madrasta, que vocês todos lembram dessa história? Uhum. Então, assim, perguntaram para ela se ela tinha perdoado o pai da criança e ela falou de uma forma... Foi tão lindo a forma que ela falou assim, né, que o perdão não é para o outro, é para mim. É para mim. E eu fiquei refletindo naquilo. O perdão é para nós. Veja que Jesus, quando ele falou, Pai, perdoe, eles estavam matando Jesus. Como Jesus está morrendo e pedindo perdão por aquelas pessoas? Porque ele precisava daquela paz para ele terminar ali o sacrifício, não é? E outra coisa que ela falou também, que para a gente perdoar, a gente tem que agradecer. Como assim agradecer? Né? Alguma coisa a pessoa fez de bom na sua vida. E aquela pessoa tinha dado a filha para ela. Olha que incrível. Que poder que o perdão tem para libertar aquela mãe que sofreu tanto. E eu coloco isso na minha vida, né, na vida de quem está assistindo, em cada um de nós. Nós temos essas feridas. E quando a gente experimenta o perdão para mim, eu e Deus, né, eu me liberto para libertar os outros. Lindo. Fantástico. Lindo. Mas E é assim, mesmo. lindo. Mas É eu lindo. acho fantástico, porque assim, às vezes nós esquecemos da oração do Pai Nosso. Nossa, Que é condicional. sim, Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos. Eu já tenho que ter comunicado o perdão ao meu próximo para eu poder receber o perdão divino. E quando Jesus fala, principalmente esse verso para memorizar, que eu acho fantástico, se alguém tiver alguma coisa contra alguém, perdoem para que o Pai de que você está no céu possa ter perdoado a tua ofensa. Aí ele sintetiza isso dentro da oração do Pai Nosso. Às vezes a gente pensa que perdão não merece o meu perdão. Não, mas se merecesse, não era perdão. Exatamente. Era Engraçado favor. que a gente quer Era a também de favor, Deus. era obrigação. A gente quer de Deus e não quer que... Né? Se ele merecesse, era obrigação. E é onde que Jesus ele dá uma lição de humildade, porque no meio de uma crise existencial, enfrentando dor, passando toda Um monte de controvérsias, uma atrás controvérsias, da lá outra. ele olha para Deus, ele para e tem tempo para interceder. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ele estava num patamar, é um patamar espiritual totalmente diferente do nosso. Mas ele mostra que é possível fazer isso. Você vê isso na vida de muitos mártires que fizeram isso também. E aonde que nós entramos a lição de humildade de Cristo, né, nesse contexto, para a gente entender a parte de domingo, que é uma profecia que foi dada pelo profeta, que a entrada triunfal de Jesus, enquanto estavam pensando que Jesus entraria com um exército, que Jesus entraria ali com uma carruagem dourada, com cavalos de grande porte, Jesus entrou sentado em cima de um jumentinho. Totalmente contra as expectativas, mas um rei que recebia salvas para poder... nosso rei não, ele recebe cânticos de hosana. Totalmente diferente. Como que essa lição, essa entrada triunfal, ela tem que mexer com o nosso coração? Pastores, doutora Renata, o que a gente pode falar para os nossos professores e para os nossos alunos? Acho lindo aqui é o fato, até eu achei legal o autor da lição mencionando que boa parte do capítulo 11 de Marcos foi dedicado a detalhes de como deveria ser encontrado esse jumentinho, né? Os detalhes onde ele estaria, né? Como é que ele deveria ser, pedir aquele animal para poder ser usado para Jesus, né? Se caso alguém questionasse, até as o que ele tinha que falar. orientações, né, do que falar. Fala Detalhadamente. Então, isso. Fala que o Senhor pediu, né? E tem que ser uma cria de jumento, viu? Jumentinho novo, né? Ninguém tinha montado, tinha todo um esquemazinho
elaborado para isso, né? E o autor dedicou-se muito tempo a falar de um animal, que o animal, basicamente, né, dentro de um contexto de animais mais pomposos, né? Animal simples, né? Animal de carga, animal... Só que Jesus, ele, como era a visão clara dele, né, cumpria tudo aquilo que foi escrito a respeito dele. Zacarias tinha uma profecia que o rei estaria em Jerusalém montado em um jumento, né? Então, Jesus segue isso à risca para que isso se cumpra, né? Ele até faz uma menção aqui a questão de... Era Saul? Se não me engano, era Saul, qualquer o rei que... Não, Salomão que entrou numa mula, que é uma espécie de jumento, só que um pouquinho maior. Então, no interior, quando eu era moleque, queria jumento, mula, cavalo, tem esses animais que realmente são diferentes, né? A postura é diferente, né? É engraçado como realmente são bem diferentes. E é interessante porque Jesus queria dedicar tempo nessa realidade de que ele veio e o seu reino é um reino baseado na humildade. Não é um reino baseado na altivez, né? No glamour, né? Numa visão assim, né? Estética, para transmitir a ideia de poder, né? De imperialismo, né? Que a gente vai dominar, vamos mostrar agora poder. Não, nada. É totalmente contraditório, se a gente for ver, né? É uma porque controvérsia. Majestade e humildade. Né? E é curioso, né? Porque Jesus ele se destaca, a sua entrada de Jerusalém se destaca, além de toda, né, a ovação que ele recebeu, a adoração. Acho que é o primeiro momento na história de Jesus, no ministério de Jesus, que ele aceita a adoração, né? Que ele aceita ser exaltado, aceita e recebe isso. Depois ele é questionado no templo, depois, né? Porque se permitiu que o pessoal te adorasse daquele jeito. Aí depois as crianças estão cantando para ele, né? Depois que ele expulsa todo mundo, né, os campistas e tal, que Caifás tinha criado aquele ali para poder criar uma nova forma de sistema, ele queria dinheiro, né? Mas depois que ele expulsa todo mundo, eles voltam depois, está lá Jesus com um monte de gente que tinha sido curado, gente que tinha sido com uma vida totalmente detonada pelo pecado, agora cantando, todo mundo em pé, andando, ouvindo, pulando, e as crianças cantando. Vocês não ouviram falar na Bíblia? Não leu na Bíblia, não? Você é o doutor da lei? Você não leu na Bíblia que lá o verdadeiro louvor vai ser de lábios de crianças? Porque ali era incontrolável, eles estavam transbordando a gratidão, né? Então eles estavam eufóricos. Então, eu achei lindo o fato de Jesus fazer questão de, nos detalhes da profecia, tanto de Zacarias, quando ele cita também aqui no caso de Isaías, né, o perfeito louvor, ele está falando e reportando a mente das pessoas para o que realmente importa, para aquilo que está descrito na Bíblia. E é o que você mencionou há pouco, né? Aquilo que não é, para as pessoas que não têm noção do reino de Deus, o que é importante para Deus, não vai ter valor nenhum, não faz sentido, não tem lógica. Só que o que tem de valor para Deus é aquilo que ele fala e se cumpre. Os valores que Deus exalta aqui, que Jesus exalta, que quer que a gente também valorize, é a humildade. A humildade é um valor para Deus que ele dá muito, é muito valorizado pelo céu, né? Aquele que se humilha é exaltado. Jesus fala muito forte nisso, né? E ele entra em Jerusalém, né? Com essa descrição de um rei humilde, que é uma qualidade que Deus espera muito da gente também. Perdão, você ia falar. Imagina, é porque eu creio, pastor, que é o negar a si mesmo, não é? Porque se eu não nego a mim mesmo, eu sou arrogante, é o ego que eu deixo. Sim. Então, como eu preciso negar a mim mesmo, lógico, eu sou humilde. E ali na entrada, as pessoas adoraram a Jesus com o que tinham. Elas correram ali, pegaram ramos, elas colocaram as capas. Então, eu posso adorar a Deus, servir a Deus com o que eu tenho. E é muito comum, às vezes, as pessoas falarem assim, olha, não, mas quando eu melhorar de vida... Não, olha, quando eu mudar de emprego, eu vou começar a ajudar, né, aquela instituição lá. Olha, quando eu melhorar... E uma vez eu escutei uma pessoa dizendo assim, por que você fica só adiando a oportunidade de fazer o bem? Você fica... Faz com que tem, né? Faz com que tem. Você não tem de 10? Faz com 5, faz com 1. Faz o que você... adore a Deus ajudando o outro com o que você tem, porque é ego. Então, eu posso ajudar mais. Você quer mostrar para quem que você pode ajudar mais, né? Achei legal, viu, Renata, que no final da lição, no rodapé, a pergunta tem assim, ó. Diante da cruz, do que devemos nos orgulhar? Então, diante de um Deus que morreu na cruz, o que a gente pode fazer que vai nos dar direito a nos orgulhar de alguma coisa? Sem dúvida. Então, realmente, a característica da humildade, né, é uma característica que desperta o louvor perfeito de Deus. Quando a gente entende o valor desse atributo divino, porque é divino, né?
Jesus ele vem para libertar o povo do que era realmente o problema, e não era Roma o problema. Tanto que depois outra controvérsia, né? Ele manda dar imposto para Roma, o pessoal não entendeu nada na época. Né? Mas assim, ele veio libertar de outra coisa. Né? Salva-nos do quê? Não é desse império, é outro império, o império do pecado. É algo muito mais opressor que vocês nem sabem que são escravos deles aí. Olha a liderança de vocês, todo mundo escravizado, todo mundo cego. Como é que pode o cego guiar outro cego? Vai dar ruim isso aí. Então Jesus ele vem e ele aceita. Esse louvor ele aceita. Se fosse qualquer outro louvor de aí vem o nosso rei, vai detonar Roma, ele não aceitaria. Mas como ele entende que o Espírito Santo estava ali movendo todo mundo para fazê-los entender quem de fato ele era, o Messias, para cumprir o que ele veio fazer, humildemente morrer por nós, que foi a missão dele, aí ele aceita o louvor. Né? Então eu vejo aqui nitidamente assim, Deus falando assim, olha, prestem bem atenção no que eu valorizo. O que eu valorizo não é o que o mundo valoriza. Então se você quer ter o louvor do céu, tá aqui o exemplo. Um ponto que me chama a atenção aqui também é o seguinte, veja, Jesus, ele sempre quando tinha uma manifestação assim poderosa, ele diz, não fala pra ninguém, não conta. Quando Pedro, por exemplo, chegou lá e disse, você é o Messias e tal, fica quietinho aí, Pedro, não fala não. Aí quando Jesus vai lá e cura o cego, diz, olha, nem entra de novo pra cidade, vai por outro caminho aqui e tal. Mas nesse momento não, nesse momento Jesus, ele quis mostrar que ele realmente era o rei de Israel, o rei, o nosso rei. Ele quis mostrar. E ele faz isso de uma forma, digamos assim, apoteótica, eu diria até. Era uma forma, sabe, uma demonstração, né? Estratégica, sem dúvida. Ele estava entrando na Porta Dourada, provavelmente ele estava vindo de Jerusalém, entrando na Porta Dourada em direção ao templo. E quando ele começa a entrar em Jerusalém em direção ao templo, veja, as pessoas começam agora a colocar, como já foi dito aqui, o que tinha a capa, coloca os ramos e começam a gritar, hosanas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso dá claramente indício de uma coroação. Exatamente como aconteceu aqui com Salomão. Quando Salomão entrou lá com a mula e tal, né? Enfim, Davi queria mostrar, olha, agora esse é o meu escolhido, esse vai reinar entre vocês. Quando isso acontece, Jesus se permite fazer isso, né? Ele, logicamente, de acordo com a profecia, Jesus está dizendo, chegou a minha hora. E tanto que pode ver, é a última semana. Chegou a minha hora, que hora? Não entendi nada. Que coroa. Que coroa. A coroa é outra. Exatamente. E a gente pode ver claramente que os líderes religiosos entenderam isso, dá para ver claramente que eles entenderam isso, porque antes da crucifixão, o que acontece? Eles colocam uma coroa na cabeça de Jesus, mas de espinho. Eles tiram as vestes de Jesus e eles colocam um manto de púrpura, mostrando que era rei. E diz que eles pegaram um caniço na mão. Esse caniço é um cetro de rei. Tinha cetro, tinha roupa, tinha coroa, e quando Jesus é crucificado, tá lá, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, eles entenderam isso. Você está se fazendo rei. Então, eles entenderam que nesse momento aqui, Jesus realmente não estava se fazendo rei. Jesus é o rei que veio para reinar. Morreria por nossos pecados, mas reinaria em nosso coração. E um dia vai voltar em glória e majestade. E eles não estavam dispostos a aceitar esse tipo de reinado. Não estavam. E aqui já começa a chateação e a revolta era em torno disso, né? Era. Exatamente. A rejeição toda era essa, né? E uma coisa que achei interessante, porque o mesmo espírito que permeava os discípulos, quem era o maior, quem pode ter uma posição, quando o Senhor foi entronizado, quem vai ficar na direita, quem vai ficar na esquerda, era a mesma coisa que reinava entre eles também. A preocupação toda era, cara, se destruir o templo, vai acabar nosso negócio, mano. Vai acabar nosso sistema aqui, sem acabar com tudo. Não podemos, então é melhor que ele morra. Sem dúvida. E os recursos financeiros, para que o nosso reino se mantenha. Então percebe que é um conflito, né, entre os dois reinos aqui, nitidamente, e a gente percebe que Jesus, o reino dele não tem realmente nada a ver com o daqui, não. E é onde que a gente entra para a parte de segunda-feira que eu acho bem bacana, Jesus... Rapaz, outra controvérsia, né? Então a gente entra no contexto. Jesus bravo, rapaz, aqui na história. É porque ele teve uma fake news. Foi. Entendeu? Olha pra figueira, olha que coisa bonita, e de repente quando chega pra ele, eu tô com fome, ele tava com fome, não é tava isso? Com fome, ele tava com fome e foi lá pegar um figo. Daí de raiva ele amaldiçoa a bicha seca. Daí passa um tempinho, chega lá e põe em ordem no templo, né? Como que a gente pode olhar esse contexto, o santuário sendo, ali o templo sendo purificado, essa árvore sendo amaldiçoada, denota que mudanças precisam ser feitas. Qual é a validade de uma árvore que não tem fruto, que não produz fruto? E qual é a validade de um templo que é corrupto? Tem coisas que precisam ser purificadas, precisam ser mudadas. Agora eu tenho que olhar para a minha vida. O que eu preciso ser purificado? O que a gente pode trazer para os nossos alunos dentro desse contexto?
Olha, Bom, aqui tem duas histórias, né, na verdade, tem dois momentos aqui. Um é a questão da figueira, e aí depois vem a questão da expulsão lá no templo, que ele expulsa lá os cambistas do templo, e depois ele volta para a figueira. Jesus, ele vai até a figueira, ele vê que a figueira não tem frutos, aí depois ele tem aquela controvérsia lá no templo, onde ele expulsa os cambistas. O autor, ele chama isso daqui de forma de sanduíche, um formato de sanduíche. E aí depois eles voltam e a figueira está seca. Bom, primeira questão, eu gostaria de analisar a questão da figueira. Tem uma parte, não lembro agora se está em Marcos especificamente, ou um outro relato que fala sobre a figueira, mas diz que não era a época de frutos. Jesus estava com fome, ele foi na figueira numa época que não era de frutos. Era lógico que a figueira, provavelmente, né? Lógico não, mas provavelmente a figueira não estaria com frutos. Bom, aí existe aí uma orientação, e na verdade sim, um estudo sobre isso, diz que a figueira tinha muitas folhas. E esse fato de ter folhas indica frutos. Quando a figueira ela não tem folhas, automaticamente dá para ver, ela não tem frutos e tal, porque ela não tem folhas. Mas ela tem folhas, ela está dando indícios de que ela tinha frutos. Então quer dizer o seguinte, que aquela figueira era uma figueira que ela estava vivendo de fachada. Ela estava mostrando alguma coisa que ela não era. Que ela não era. Exatamente como os líderes religiosos naquela época. Eles estavam mostrando algo que eles não eram. Eles se diziam que eram religiosos, se diziam espirituais, mas na verdade os interesses deles eram outros. Era permanecer no poder, era ser o maior, era questão financeira. Essa era a grande questão que envolvia tudo, né? Então, quando Jesus agora ele entra no templo, ele diz, olha, vocês estão transformando a minha casa em covil de salteadores. Quer dizer o quê? Salteadores? É ladrão. É quem vai ali para roubar mesmo. Então está dizendo que a igreja na época, o templo na época, se tornou um covil de ladrão. Então Jesus, em outras palavras, chamou aqueles cambistas de quê? De ladrão, dentro da igreja, dentro do templo dele. Então dá para ver que eles estavam vivendo uma espiritualidade fachada, algo que realmente não vivia, algo que não era real. Então existia também aqui uma questão espiritual de tudo isso, e Jesus deixou bem claro isso quando ele amaldiçoou a figueira, tal, disse de ti então não sai mais frutos, né? E aí agora, só fazendo uma pequena aplicação nessa parte, e a nossa vida? Será que a gente às vezes está vivendo também uma vida de fachada, uma vida de máscaras? A gente coloca uma máscara para ir na igreja no sábado, na quarta-feira, no domingo, e a nossa vida como que é? Tem fruto? Será? Será que a gente está tendo fruto? Não tem fruto também? Será que essas vezes as aplicações não servem para a gente mesmo, para a nossa vida espiritual? Acho que o ponto importante aqui é que, trazendo aqui para mim pessoalmente, é que Deus conhece a gente, né? Conhece. A gente pode viver aquela fachadona ali e tal, né? Tudo bonito e tal, mas a verdade é que Deus não só conhece, né? Ele espera da gente fruto. E quando ele se aproxima é porque ele sabe que poderia dar. A outra parada que eu mencionei da figueira também, a bronca dela é que ela tinha toda a condição de dar fruto, não dava. Deus esperava fruto, esperava os melhores. E toda a condição para que ela pudesse, mesmo não tendo no momento, foi providenciada para que ela tivesse. Poda, nutrição e tal. O servo está ali, que representava Cristo, fez tudo para que ela desse fruto. E no caso aqui também dessa figueira, nitidamente está sendo apresentado para nós essa realidade, né? Essa realidade de que Deus espera da gente. E se a gente não der, ou não corresponder ao que Ele nos deu condição para dar, Ele vai fazer juízo, que foi feito sobre ela também, sobre aquela figueira. Então, para mim, particularmente, assim, eu fico pensando assim no que eu faço hoje, né? Que eu sou um pastor e tal. Deus espera muito de mim, cara. Minha família espera muito de mim, né? E ao mesmo tempo, como pesa, né, sobre... Paulo fala sobre isso, né? Todos os perigos que eu passei e tal, e ainda pesa sobre mim A preocupação com as igrejas, né? Com as igrejas, com os irmãos, com uma família espiritual e tal, né? Então, eu, no caso, sobre isso, né? Sou pastor e tal. Quando eu perco noção disso, cara, aí é muito perigoso. Perigoso. Quando eu começo a Pode ser tornar... uma profissão só por profissão, Sim, não né? por vocação, né? Então, e isso vale também para o crente, né? Para o cristão, independente da função que ele exerce, ou que esteja exercendo. Então, é muito importante que a gente não tenha essa visão infantilizada sobre o reino de Deus. Não, Deus espera muita gente. O templo tem que ser um lugar de adoração, né? Minha vida tem que ser um templo vivo, né? A igreja tem que ser um lugar mesmo de entrega, um lugar onde as coisas têm que ser feitas pelo motivo correto. Não pode, os fins justificam os meios. Não, mas aqui no final, porque não, tem que fazer pelo motivo correto. E o que não for tem que ser tirado. Tem que ser tirado mesmo. E Deus, eu não gosto dessa expressão, Deus abomina, né? Mas Deus não abomina um monte de coisa, não é só o homossexualismo, ou tem algumas expressões bem fortes em relação a isso, né? Adultério e tal. Tem coisas que ele abomina assim especificamente. E uma delas é a gente deturpar o motivo, a razão pela qual a igreja foi estabelecida. E a gente sabe quando o motivo está errado. Não adianta a gente ficar floreando e tal. Deus conhece, Ele sabe da gente. Então, eu acho que quando a gente lê isso aqui,
É legal de pensar nos líderes religiosos da época que, de fato, né, estavam totalmente pervertidos, distantes, longe, né, cegos em relação a quem estava diante deles. Mas uma realidade é correta. A gente pode, sem dúvida nenhuma, passar pela a mesma situação. Mas o que eu acho interessante no nosso caso aqui de assistir, né, de estar aqui lendo, né, um relato histórico caramba, Senhor, você tem que tirar algumas coisas aqui. Você tem que purificar, arrancar, jogar fora, para que a gente passe por esse processo de purificação, né, de reorganização na nossa vida, porque precisamos realmente, né? Jesus precisa expulsar algumas Isso. coisas dentro de mim É isso. para eu parar de parecer que sou uma coisa e não sou, não é? Uhum. Essa é a questão. Porque é a mornidão. E é ele que faz isso, viu? Sim. Só ele pode fazer isso. E aonde que nós partimos para o início da lição de terça-feira? Quem disse que você poderia fazer isso? Eu achei muito interessante, porque a lição ela coloca um contexto interessante. Assim, a purificação do templo. Os líderes começaram a confrontar Jesus sobre ele ter expulsado o povo. Aí perguntaram, vem cá, quem foi que te deu autoridade disso? Eles não buscavam querer ouvir a verdade, mas eles queriam o quê? Prender Jesus, para parar o movimento ali, para eles voltarem a ser o centro das atenções. Se eles admitissem ali que Jesus tinha autoridade vinda de Deus, eles iam dar autoridade a um carpinteiro ali que não tinha a autoridade que eles tinham. Mas se eles dissessem que era algo de autoridade humana, eles o rejeitariam ali e considerariam como tolo. Mas quando eles chegaram diante de Jesus, Jesus fez uma outra pergunta para eles. E como considerar também ele um tolo, né? Depois de tudo que ele tinha feito, né? Também era incoerente. Eles só falarem que, isso aí não tem autoridade nenhuma. Como não? Depois de tudo que ele havia feito. E Jesus, enxergando a armadilha, pergunta, vem cá, o batismo de João Batista era um batismo que era de Deus ou era dos homens? Jesus encurralou eles numa situação ali, porque se eles falassem que era de Deus, eles tinham que reconhecer Jesus. Se falasse que era... Se souber, porque ia contar uma mentira pro povo, porque eles sabiam que era de Deus. E se ele falasse outra coisa, era uma oportunidade ali para ter um caos. Jesus ele ganhou um tempo ali, né? Diante da resposta. Agora, diante de tudo isso, quem que deu a autoridade? Jesus ele tem autoridade por ser Deus. Agora, como que às vezes nós paramos para pensar nessa história? O que eu posso fazer de diferente para entender que Jesus ele tem autoridade para resolver tudo na minha vida? Não é só aquilo que eu quero, é aquilo que ele precisa fazer. E quando Jesus ele chega para colocar a ordem, vamos usar na linguagem popular, na parada, às vezes vai doer e vai machucar. Porque eu tenho que renunciar, às vezes, aquilo que eu mais gosto, que eu mais amo. Mas eu tenho que permitir ele ser Deus. E eu sou criatura. Então ele tem que tirar aquilo que eu quero que ele tire e aquilo que eu também não quero que ele tire. Porque ele sabe o que é melhor pra mim. Que é o mais difícil. Aquilo que eu quero é mais fácil, eu quero. Agora, aquilo que eu não quero, que eu gosto. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe e meu pai se separaram. Eu sou filho caçula. E eu sempre fui muito apegado ao meu pai. Durante 15 anos, eu fiquei sem ter contato com meu pai, de não saber se ele estava vivo ou morto. Encontrei meu pai tem 6 anos, antes do nascimento do meu filho. E muitas das vezes eu perguntava para Deus, por que o Senhor permitiu fazer isso acontecer? Com o tempo eu fui entendendo algumas coisas, né? Meu pai não aceitava eu querer ser pastor. E eu era o mais novo. O meu irmão tinha ido para comportagem, não tinha dado muito certo na primeira vez que ele foi. E hoje eu vejo Deus lá do céu olhando para mim, falando assim, olha, tua vida, você tem que mudar muita coisa aqui. Vai doer no que eu vou machucar, no que eu vou tirar. Mas eu vou cuidar. Porque vai voltar um dia pra tua vida novamente. Meu pai, nesse período de 15 anos, meu pai teve 3 infartos. E a vida dele foi poupada. Meu pai hoje é uma pessoa que tem prazer em falar que os 2 filhos dele são pastores. E diante do caos que eu estive vivendo ali, eu fico olhando. Eu decidi escolher Jesus, mas às vezes a gente não quer pagar um preço que é muito sério. E quando a gente decide
por Cristo, nós vamos ter grandes consequências. Consequências que podem ser dolorosas no momento, mas que vão te trazer um benefício lá no futuro que você às vezes não consegue compreender agora. E às vezes é isso que a gente precisa entender. Ele tem autoridade para fazer o que ele quer. Ele tem que mudar aquilo que ele acha que é necessário para a minha vida. E não o que eu acho. O que eu acho da minha vida não tem valor algum. Agora, o que Deus pensa da minha vida? Como que a gente pode trazer isso para os nossos alunos aí? Eu sei que posso ter me alongado um pouquinho, mas eu acho que ele pode fazer qualquer coisa, Deus, na nossa vida? Ele tem autoridade para isso? Depende, a autoridade ele tem, depende se eu vou permitir. Porque você percebe isso justamente na experiência deles, né? Porque não era a primeira vez que eles faziam isso, né? Claro. Então, você percebe, na realidade, a gente vê aparentemente um Jesus, né? Irritado, descontrolado, sei lá, chateado ali, chuta o pau da barraca, expulsa todo mundo, né? Mas, na realidade, por trás de tudo isso estava um Deus de amor, né? Paciente, misericórdia. Ele podia só, cara, tá perdido mesmo. Já fiz uma vez e nada, né? Ele poderia desistir. Então, você percebe aqui, na realidade, é um Deus advertindo, né? Os líderes, no caso, especialmente os líderes, né? E aqui, todo mundo aqui é líder, né? Interessante porque os maiores juízos de Deus são sobre liderança, né, cara? Tanto sobre a liderança dele instituída, como também a liderança que não é dele. Você vê isso com várias nações, né? Mas que eram líderes que deveriam ter uma visão diferente, né? Mas toda a advertência, tanto em relação ao tempo como também a palavra, tem que ver com um Deus cheio de amor, fazendo de tudo que ele pode para a gente poder entender. Olha, se você não permitir, se você não aceitar a minha autoridade, o juiz é certo. Você vai ter que colher. Você plantou, você vai ter que colher. Vai ser inevitável. Então, ou você aceita a minha autoridade por espontânea vontade, ou vai ter um outro momento que você vai ter que aceitar, vai ter que se dobrar, não tem jeito. Sabe que a maior prova de que realmente Deus amava eles, de que Jesus amava as pessoas, ali, aqueles líderes ali que eram irredutíveis com relação aos pensamentos, sempre querendo ali de alguma forma, sabe, pegar Cristo em alguma controvérsia para poder puni-lo e até matá-lo. A prova disso é justamente na parábola que é contada. Porque ele conta uma parábola ali dizendo, alguém arrendou a vinha, né? E aí você tinha que pagar um valor, aí ele manda um servo, aí depois ele manda outro servo. Esse servo quem era? Lógico que Jesus estava falando que a vinha é aqui na terra, aqui onde a gente está. Quem arrendou? A gente está entregando aqui para os líderes religiosos, vocês arrendaram. E os servos que eu estou enviando eram os profetas. Ele enviava os profetas. A gente já viu na lição também lá falando que ele tinha enviado Elias, que na verdade era João Batista, representava João Batista, né, para preparar o caminho. E eles mataram a todos, mataram inclusive João Batista, que estava lá preparando o caminho. Vocês mataram a todos. E agora eu estou enviando o filho, e vocês vão matar o filho também. Entende? Então, essa é uma demonstração de amor. Matar o filho para tomar o que era do dono. Porque o dono, ele diz o seguinte, sabe o que vai acontecer agora no final, quando mataram o filho? Eu vou lá, e eu que vou matar todos vocês, vou destruir vocês, e vou dar para outros essa vinha. É isso que eu vou fazer. Então o dono poderia fazer isso já desde o começo. Não quer me pagar? Peraí, eu vou resolver a situação. Mas ele enviou um servo, enviou outro servo, enviou Jesus. Isso mostra a misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, mesmo com aquele grupo que era rebelde, com mão estendida e tal, pecador. E um ponto importante, né, até que na terça, também na quarta, você já emendou aqui, diz que é interessante, porque nessas duas atitudes de Jesus envolvendo o templo, a gente imagina que ninguém aceitou. Não, a galera voltou atrás. Alguns aceitaram a autoridade de Jesus, alguns se converteram, né? E não foram só aqueles que foram lá em busca de cura e tal. Muitos deles pararam ali, rapaz, não pode ser. Até a lição da semana, ela conta a história de um escriba que chegou. Que buscou a Jesus, não com aquela petulância de querer fazer uma pegadinha, mas... Senhor, e pergunta sincera, né? Com desejo realmente de mudança, de transformação. Então não basta só reconhecer Jesus como o Senhor de tudo, né? Até os demônios fazem isso, né? Eles faziam isso, falavam, né? Pela boca dos demoniados. Não basta só crer, né? Mas tem que andar no caminho do discipulado. E o caminho do discipulado tem que ver com aceitar a autoridade dele na minha vida. Sim. Que é o que ele tanto queria com essas situações todas aqui, ensinar para... Sim. E a lição de quarta-feira, algo que me chama a atenção é o seguinte, há 2 pontos aqui, né? Que eles tentam de novo... né, achar uma pegadinha ali para Jesus cair na pegadinha, é a questão dos impostos. Sim. 2 questões. E a outra é a questão da ressurreição lá dos mortos. Né? De novo. Hoje temos muito controvérsia. E isso me chama a atenção. O imposto tinha que dar para quem mesmo naquela época? É para mim. Dai a César o que é de César.
Era dar a César o que é de César. Mas é isso. Vai pedir o retroativo agora. Vou pedir. Você que era o leão do passado. É, Né? e você é o leão do presente. E você é o leão do presente, muito bem. Mas é o seguinte, ó, e isso mostra pra mim o seguinte, a gente muitas vezes pode se aproximar de Jesus com uma intenção totalmente distorcida. Os líderes se aproximavam na intenção de acabar pegando Jesus ali em alguma controvérsia. Então a gente pode às vezes se aproximar de Jesus com uma intenção completamente distorcida. A gente vê, por exemplo, aí tem teologia da prosperidade, tem gente que se aproxima de Jesus porque quer enriquecer, porque quer abrir outro negócio, quer fazer isso, aquele outro e tal, e achando que Jesus é como uma máquina de refrigerante, né? Você coloca a moedinha ali em cima e recebe a bênção embaixo, né? Então a gente pode se aproximar de Jesus com intenções completamente distorcidas e impuras. Era o que os líderes estavam fazendo aqui, né? Falando com relação ao imposto, né? E aí, nessa parte do imposto, tem uma outra parte que me chama a atenção também. Quando Jesus, ele pega lá a esfinge, né? E mostra ali, ó, quem que é esse daqui? Ah, esse é César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Ele mostra a nossa responsabilidade também, às vezes, com uma questão legal. Às vezes com o leão, que nem você falou aí. Às vezes com o leão, às vezes com o governo, às vezes com o imposto. Não está importando aqui se é justo ou se é injusto, se é alto ou se não é alto. Você não mora se aqui? a taxa está boa. Exatamente. Ele Energia, água. Exatamente. Você tem aqui, responsabilidade com relação a isso aí também, né? E é onde que nós chegamos na parte final dessa lição, que eu acho fantástica a forma como ela condiz na parte de quinta-feira. O maior mandamento. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Se você não sabe qual é o teu valor, como que você vai amar alguém igual a você? Ou diferente de você, né? E esse é um ponto que a gente tem que parar pelo fato ali. O escriba, quando ele começa a fazer essa pergunta para Jesus, ele não estava indo com uma piadinha, ele queria entender a essência disso. E ele foi no cerne da religião. Na prática, como é que é? Tá, como é que é o negócio? Me ensina como faz. Daí Jesus ele entra no ninguém tem maior amor do que dar a vida para alguém. Esse é o contexto básico da fé, né? Da crença. Hoje, se alguém chegar para você e falar assim, você daria a tua vida por mim? Daria a vida pelo teu filho? Pelo filho a gente até chega a pensar, né? Eu vi esses videozinhos de TikTok, esses negócios aí, eu tava vendo uns reels aí, de repente chegava um rapaz entrevistando uma mulher. Vem cá, você é casada? Sou casado. Você daria a vida pelo seu marido? Eu não, minha vida é minha. Ele que morra. Ele chegava pra um rapaz, você daria a vida pela sua namorada? Não, eu daria até. Ele chegava o outro, perguntava, você vê a discrepância do pensamento da pessoa sobre a vida, sobre o contexto do mandamento de Jesus, valor. Qual que é o valor mesmo da vida de um ser humano? Qual que é o valor da vida do ser humano para você? Mas eu acho que, simbolicamente talvez, mas o marido, ele dá a vida pela esposa diariamente, assim como a esposa dá a vida ao marido diariamente. É questão de amor. Assim como o marido também, ele dá a vida pela esposa, ou a esposa dá a vida pelo marido diariamente. Porque são questões de renúncias. E aqui diz o seguinte, ó, que o amor ele é demonstrado em ação. A própria lição está dizendo isso. O amor é ação. E olha que interessante aqui, ó. O amor está muito mais concentrado em ações que demonstrem essa lealdade. Eu sou leal à minha esposa e pelo fato de eu ser leal à minha esposa, eu faço ações que demonstrem isso. Sim. Que demonstrem isso. Então, muitas vezes a gente acaba também doando a nossa vida pela esposa ou pelo marido, simbolicamente, eu estou dizendo, né? Agora, interessante é que Jesus... Simbolicamente. Não estou falando literalmente, assim como teve uma lição dizendo, ó, se teu olho te faz pecar, então lá, tira ele. Estou falando simbolicamente. Estou falando simbolicamente. Mas eu acho interessante aqui que Jesus, ele meio que intensificou isso, porque ele diz o seguinte, ó, os mandamentos antigos como que era? Ama a Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, toda a alma, ok. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus diz assim, ó, o meu, em outro momento bíblico, ó, e meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Aí muda a diferença. Eu não me amo talvez o suficiente para amar o próximo. Se eu não me amo o suficiente para amar o meu próximo, eu não vou amar o meu próximo. Mas Jesus, ele diz, então tá bom, você não ama o suficiente para amar o seu próximo, então você agora começa a amar o teu próximo como eu amei vocês. E como é que Jesus nos amou? A ponto de dar a vida na cruz do Calvário por nós. Diferente. Eu acho interessante também porque ele é fruto de uma pergunta sincera, né? Alguém queria saber como fazer isso, né? E assim, a gente burocratiza tanto, cara, a gente teoriza tanto negócio, como é e tal. Cara, você gosta de ser bem tratado? Gosta. Então trate o outro assim também. Você tá precisando de ajuda, assim, tá aperreado e tal, e você recebe ajuda. Gostou? Então quando alguém tiver aperreado também, ofereça ajuda. Quando você estava precisando muito de falar com alguém assim, todo mundo ocupado, e alguém parou para te ouvir,
Foi bom? Ajudou? Aliviou? Então, quando você estiver muito ocupado, alguém quiser falar com você, para e escuta também. Então, é muito mais prático do que a gente imagina, né? Então, Jesus, ele tira toda a parafernália que eles inventaram, criaram. Porque a pergunta também, né, ela é feita a partir de alguém que, embora ele fala, Jesus ele elogia, né? Olha, você não tá longe do reino não, hein? Não quer dizer que tá salvo, mas assim, ó, só pergunta, Não quer dizer que tá no reino. Isso quer dizer que você quer fazer o que eu tô orientando, diferente das outras perguntas, né? Jesus Pensando que ele foi sinceridade. testado em perguntas do cotidiano, né? Ele foi testado em perguntas teológicas, né? Ressurreição. Em ambas as situações, a pergunta não tinha nada a ver. A intenção era totalmente... tinha outras intenções, né? A intenção não era aprender, não era crescer, não era, Senhor, essa questão aqui de ressurreição, ela é muito transcendental para mim, mas você pode explicar melhor? Não. Aí cria um negócio totalmente hipotético, 7 irmãos, não sei o que e tal. No final das contas, se essa ressurreição acontecer, quem que vai estar com ele no final, com a mulher? É a primeira, a segunda, a terceira? Para zombar mesmo. E aí Jesus vai lá até a Bíblia de novo, olha esse exemplo lá, quando Os apareceu... saduceus não acreditavam na ressurreição, né? Sim, sim. Engraçado que eles se juntam, né? Dois grupos que, né, Que eram rixas. teologicamente, politicamente não se uniam, mas quando era pra zombar de Deus, pra ter algo Aí do que se uniam, acusar, né? é engraçado, né? Que pro mal a gente se une muito fácil, né? Os haters são assim. Igual os irmãos. Os irmãos, eles brigam que só, mas quando o outro mexe com o irmão, já aí se juntam os dois contra o outro. Mas o fato é que... Tanto que você vê isso em brigas, né, na rua. Aham. Começam 2 pessoas brigando e daqui a pouco começa um monte de gente brigar. Porque contagia. E das 2 formas. Gentileza gera gentileza e violência gera violência. Raiva gera raiva. Então, por isso que a lição menciona aqui deveres terrenos, né? Deveres de quê? Não, eu sou um cidadão, cara. Tenho que fazer minha parte. Tenho que ser o melhor que eu puder. Naquilo que Deus colocou, não importa a função que eu exerça, seja devolvendo a parte que me corresponde em relação aos impostos. Isso são deveres, né? Cara, se você está preocupado com o céu, a eternidade, viva com sua família bem aqui. Seja um bom marido aqui. Uma coisa é certa, o que Deus tem reservado para você, aí Jesus dá aquela massa que o pessoal não gosta muito, né? Você não vai dar em casamento, okay? Vai ser como um anjo e tal. Uma coisa é certa, se você viver o céu aqui na terra, lá vai ser melhor ainda. E não duvido do poder de Deus não, porque o que Ele tem preparado para você é muito melhor, muito maior. Então confie, espere. Porque ele não duvida do poder de Deus, nem da palavra de Deus, porque o que ele está falando é verdade. Confia no processo. É isso. E a mesma coisa que a questão amar a Deus, ser uma Deus é aqui, cara. É servindo as pessoas aqui. E o parâmetro além de você ter como parâmetro o amor de Deus, é o que você gostaria que seja feito para você. Então, você não gosta de que alguém fique te tirando, então não tire outro também não. Você gosta de ser incluído, então inclua. Gosta de ser valorizado, então valorize outro. Então, é muito mais prático que você imagina. O amor de Deus é para ser vivenciado aqui. Não é lá no céu, é aqui. E o que você faz aqui vai ter consequências eternas. E não há nada que você vivencie aqui que Deus não acompanhe. Então, a gente imagina, né, está adorando Deus no céu, né, e tal, cara, a adoração tem que ser vivida aqui. Vai ser num lugar simples, na casa, na igreja sempre tem que ser aqui. É aqui que você tem que viver esse mandamento. Em nome do Senhor. Gente, agradeço a vocês. Chegamos ao fim de mais uma lição. A você, professor, demonstre o verdadeiro amor pelos seus alunos. Seja o pastor da sua unidade de ação. Ajude com que seus alunos possam alcançar uma maturidade espiritual para enxergarem esse verdadeiro Jesus. E tenha certeza que você estará fazendo a obra do Senhor. Amar a Deus e amar o teu próximo. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine. Vamos terminar com uma bênção do Senhor através da oração. Doutora Renata, pode orar para nós? Claro. Oremos. Pai querido, Pai amado, nos ajude, Senhor, a amar a Ti sobre todas as coisas, Senhor. Amém. E amar o nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Amém. Senhor, nos transforme. Por favor, assim como aquelas pessoas daquela época, os discípulos, nós somos iguais. Às vezes não entendemos completamente. Mas, Senhor,
ouve a nossa prece, não só a minha, como o dos pastores aqui Amém. e de todos que estão nos assistindo, Senhor. Amém. Mude a nossa vida, mude a nossa visão, abra os nossos olhos para o teu propósito. Amém. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Agradeço a todos vocês, muito obrigado mesmo, gente. E você que está nos assistindo, fique com Deus, sinta-se abraçado por Jesus, tenha uma ótima semana na presença de Cristo e até semana que vem, se Deus quiser.